tudo bem? Nós vamos compartilhar com você mais uma parte da Escritura que traz entendimento, mas um entendimento que nos leva para a eternidade. Um entendimento que é discernido pelo Espírito Santo de Deus. Um entendimento compartilhado pela palavra do próprio Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, que diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa foi a proposta de Satanás com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Analisando a árvore, ela não tem problema nenhum. O fruto da árvore, muito menos. Mas a situação em questão é a desobediência. Porque quando você desobedece, algo começa a atuar dentro de você. É quando nós compactuamos com o mal, quando nós vivemos e aceitamos o mal. E quando ele começa a fazer parte da nossa vida, nós temos aliança com ele. Então a serpente sabia muito bem que não podia combater contra Deus e nem contra a criatura de Deus, mas podia persuadir a desobedecer a Deus. Aí está o portal da entrada de demônios na nossa vida. A desobediência se torna em um portal. E foi o que houve. A serpente, ela tentou, até conseguir abrir o portal. E o mal entrou em Eva. E o grande dilema é que a serpente consegue dissuadir Eva. E ela percebe que a árvore, ela tem sabor nos seus frutos. Era agradável para ver e dava entendimento. E ela pega do fruto, come e dá ao seu marido. Eis o grande mal entrando na humanidade através de Eva e através de Adão. E este mal, ele segue de geração em geração aqueles que resolvem não obedecer a Deus. Mas o grande problema é que realmente Adão e Eva começam a perceber a maldade humana. Porque a própria serpente disse que se eles comessem da árvore, eles teriam entendimento do bem e do mal. Seriam como Deus. O interessante é que nós temos na história de Caim, primeiro homicídio, nós temos na história de Caim que Deus fala com ele desse jeito: Eis que o pecado ou mal está à sua porta. Da mesma forma que tentou Eva, o mal estava batendo na porta de Caim. Porque Eva não cai de uma hora para outra. São tentativas ininterruptas da parte de Satanás. E Deus, o bom Deus, aparece para Caim e diz que Satanás estava à porta, tentando.
E Deus falou com Caim: o seu desejo, ou seja, o desejo humano, será contra ti. Mas você pode dominá-lo, e cumpre a ti dominá-lo. Deus está falando que o desejo humano passou a prevalecer na raça humana. E Deus não interfere na nossa tomada de decisão. Existem coisas que eu e você temos que tomar a decisão certa, porque a partir do momento que Adão e Eva passam a conhecer o bem e o mal, e isto de fato acontece, a situação se torna complicada, porque além deles conhecerem o bem e o mal, eles não conseguem mais dominar os seus próprios corpos, seus próprios sentimentos, suas próprias vontades. Então o mal, ele não somente entrou, mas ele passou a dominar o homem. E o homem de fato conhece o bem e o mal, porque Caim sabe muito bem o que é o bem e o que é o mal. Porque tanto Caim quanto Abel fazem uma oferta para o Senhor. E Deus atentou para a oferta de Abel. E Caim ficou com raiva. Por que Caim ficou com raiva? Porque Caim sabia o que era bom. Como a serpente disse, seríamos conhecedores do bem e do mal. E nós somos, de fato, conhecedores do bem e do mal. Mas muitas das vezes nós praticamos o mal. É aí que está a vitória de Satanás no Jardim do Éden. Não é somente o fato de fazer com que a gente conheça o bem e o mal, mas ser donos dos nossos próprios desejos. Naquele momento em que Eva aceita a proposta de Satanás, ela passou a conhecer o bem e o mal. Mas pela desobediência, a vida dela passou a pertencer a Satanás. E como o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu conheço o bem e conheço o mal. Mas se eu não tenho Deus, eu pratico o mal. Mesmo conhecendo a forma de fazer o bem, eu sou tentado a praticar o mal, porque eu conheço agora tanto o bem quanto o mal, mas como a minha vida passou a pertencer a Satanás com a desobediência, então eu vou praticar o mal, mesmo sabendo que é mal. Mas, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, crendo na cruz do Calvário, assim como ele ressurgiu no terceiro dia, eu também vou ressurgir. A Bíblia diz como por um homem entrou o mal, a morte, a destruição. Por outro homem, Jesus, entrou a salvação. E a única forma de anularmos a ação da serpente sobre a nossa vida é Jesus Cristo. Porque com Jesus Cristo nós continuaremos conhecendo o bem e o mal. Mas a nossa vida não estará mais nas mãos de Satanás, que nos induz, nos força a praticar o mal. Há muitos cristãos que estão dentro da igreja, muitos anos, que não conseguem se conter. São usados por Satanás. Na igreja são muito bonzinhos. Na igreja levantam as mãos. Na igreja glorificam a Deus. Na igreja cantam hinos. Na igreja abraçam os irmãos. Na igreja participam da ceia. Mas fora da igreja são usados por Satanás. Talvez elas nem percebam, mas há muitos que sabem. Há uma luta travada, mas você tem que entregar sua vida a Jesus. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos para cristãos e não cristãos.
Mas eu digo para você, meu amigo, minha amiga, que não consegue ser cristão nas horas difíceis e age como se não fosse. A cruz do Calvário é uma realidade para mim e para você. Saiba que quando Caim matou Abel, era Satanás atuando na vida dele. Saiba, quando você faz algo mal e você sabe que está fazendo algo mal para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para o seu vizinho, seu colega de trabalho, a sua vizinhança, onde quer que esteja, saiba que quando você está praticando o mal, não é o Espírito Santo que está atuando em você, mas é o inimigo da sua alma. E é nessa hora que você tem que falar com o Pai. É nessa hora que você tem que falar com Deus. E falar: Senhor Jesus, entra na minha vida. Porque se Deus mudou a história de Saulo de Tarso e perseguia cristãos, prendia e matava, Ele não deixará você para trás. Ele vai mudar a sua vida. Porque Saulo de Tarso, dentro da história da Bíblia, era um dos homens mais temíveis que podia existir na época. Se ele mudou Saulo de Tarso para o apóstolo Paulo, pode mudar você. O que eu quero é que você entenda a distinção entre o bem e o mal, e que você entenda que se você pratica o mal, o seu Senhor não é Deus, não é Jesus. Mas se você já está livre disso, Jesus é o teu Senhor. O Espírito Santo é a tua luz. E a palavra de Deus é a tua verdade. Porque só Jesus Cristo pode nos garantir a vitória contra Satanás. Porque ele venceu na cruz do Calvário. Meu amigo, entenda uma coisa. Não entregue a sua vida para que Satanás use. Mas entregue a sua vida para que Deus venha usar e que você venha dar testemunho de cristão por onde você passar. Só Deus pode mudar nossas vidas. E que a tentação de Satanás não venha prevalecer sobre nossas vidas, porque eu e você temos o sangue do Cordeiro na nossa vida. O sangue que nos purifica de todo o pecado. Meu amigo, Deus te abençoe. Grande abraço e até a próxima mensagem. Em nome de Jesus. Amém.